Capítulo 2 dos crimes contra a segurança dos meios de comunicação e transporte e outros serviços públicos. Perigo de desastre ferroviário. Artigo 260. Impedir ou perturbar serviço de estrada de ferro. 1. Destruindo, danificando ou desarranjando, total ou parcialmente, linha férrea, material rodante ou de tração, obra de arte ou instalação. 2. Colocando obstáculo na linha. 3. Transmitindo falso aviso acerca do movimento dos veículos ou interrompendo ou embaraçando o funcionamento de telégrafo, telefone ou radiotelegrafia. 4. Praticando outro ato de que possa resultar desastre. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Desastre ferroviário. Parágrafo 1º. Se do fato resulta desastre, pena: reclusão de 4 a 12 anos e multa. Parágrafo 2º. No caso de culpa ocorrendo desastre, pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 3º. Para os efeitos deste artigo, entende-se por estrada de ferro qualquer via de comunicação em que circulem veículos de tração mecânica em trilhos ou por meio de cabo aéreo. Atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Artigo 261. Expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar navegação marítima, fluvial ou aérea. Pena: reclusão de 2 a 5 anos. Sinistro em transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Parágrafo 1º. Se do fato resulta naufrágio, submersão ou encalhe de embarcação, ou a queda ou destruição de aeronave, pena: reclusão de 4 a 12 anos. Prática do crime com o fim de lucro. Parágrafo 2º. Aplica-se também a pena de multa se o agente pratica o crime com o intuito de obter vantagem econômica para si ou para outrem. Modalidade culposa. Parágrafo 3º. No caso de culpa, se ocorre o sinistro, pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Atentado contra a segurança de outro meio de transporte. Artigo 262. Expor a perigo outro meio de transporte público e impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento. Pena: detenção de 1 a 2 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta desastre, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 2º. No caso de culpa, se ocorre desastre, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Forma qualificada. Artigo 263. Se de qualquer dos crimes previstos nos artigos 260 a 262, no caso de desastre ou sinistro, resulta lesão corporal ou morte, aplica-se o disposto no artigo 258. Arremesso de projétil. Artigo 264. Arremessar projétil contra veículo em movimento destinado ao transporte público por terra, por água ou pelo ar. Pena: detenção de 1 a 6 meses. Parágrafo único. Se do fato resulta lesão corporal, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Se resulta morte, a pena é a do artigo 121, parágrafo 3º, aumentada de 1/3. Atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Artigo 265. Atentar contra a segurança ou funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor ou qualquer outro de utilidade pública. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa. Parágrafo único. Aumentar-se-á a pena de 1/3 até a metade se o dano ocorrer em virtude de subtração de material essencial ao funcionamento dos serviços. Interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública.
Artigo 266. Interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico, impedir ou dificultar-lhe o restabelecimento. Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem interrompe serviço telemático ou de informação de utilidade pública ou impede ou dificulta-lhe o restabelecimento. Parágrafo 2º. Aplicam-se as penas em dobro se o crime é cometido por ocasião de calamidade pública.